Hoje a gente vai falar de reforma tributária, CBS, IBS, essas siglas que vão aparecer e vão estar na vida de vocês por muitos anos e no coração de muitos consultores, se nada mudar até lá. Mas considerando que a gente mudou praticamente a gente mudou a nossa Constituição, depois a gente criou um projeto de lei de 300 páginas, de 500 artigos, aprovamos uma lei de 300 páginas e aparentemente já está tudo certo, a reforma tributária chegou. Deixa eu explicar para vocês de forma clara o que a gente está falando da reforma tributária aqui. Olha, a gente tem aqui, por um lado, ICMS, que é a carga tributária estadual. A gente tem, por outro lado aqui, ISS, que é a carga tributária municipal. PIS e COFINS. E a gente tem o IPI. O que vai acontecer com cada um desses tributos aqui para a gente poder começar a entender? E isso tudo aqui é impacto no Simples Nacional. Por que isso vai impactar no Simples Nacional, Carlos? Se o Simples Nacional não recolhe os tributos. Se você vai lá no final da lei do Simples Nacional, tem uma tabela que ele fala o seguinte: de 100% dos impostos que são recolhidos no Simples Nacional, ele começa a distribuir. CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, é X, 47%. ISS, se for uma empresa de serviço, é 3%. ICMS, se for uma empresa de comércio, aí tem que ser uma alíquota que pegue os dois, tá? Mas não vai ter. Aí vai ser tipo... O ICMS é 27% da alíquota do Simples Nacional. Aí você tem PIS, você tem COFINS, você tem o IR e a contribuição social. Então ele vai te dando essa carga tributária. Isso quer dizer que o Simples Nacional paga esses impostos? Sim. ICMS, a gente vai ter o quê? A ideia é de acabar com RET, Regime Especial Tributário, em Minas Gerais, TTS, Tratamento Tributário Diferenciado, Tratamento Tributário Setorial. A gente tem aqui em Minas Gerais, aqui no ICMS, são regimes especiais específicos. Por exemplo, restaurante paga 4 ou 3% de alíquota, regime especial. Empresa importadora, 1,5% para fora do estado e 12% para dentro do estado. Então, assim, a gente vai tendo estes cenários de carga tributária que vai sendo alterado. Tá? ISS, você tem municípios, um município coloca 2%, outro município coloca 5%. Quer ver um cenário? Ó, aqui eu vou mostrar para vocês Extrema. Extrema cresceu por causa disso aqui. Eu tenho cliente que saiu de São Paulo e colocou a indústria lá em Extrema só para ter esse benefício tributário. ICMS, você acha que as pessoas estão indo para o Alphaville, lá em São Paulo, ou as empresas estão ali, aqui em Belo Horizonte, estão no Vila da Serra? Você acha que elas estão no Vila da Serra porque elas gostam, porque acham que é um lugar especial para elas? É porque a carga tributária em Nova Lima é menor. E lá acho que é Barueri, eu não lembro daqui, é o Alphaville em São Paulo. PIS e COFINS, construtora sob empreitada, ela pode estar no lucro real com PIS e COFINS no cumulativo. Eu posso estar no lucro real com PIS e COFINS no cumulativo. Ou seja, eu saio de 9,25 débito e crédito e vou para 3,65 benefício fiscal. IPI, depende se eu estou na linha branca. Teve a época que o IPI tinha benefício para computadores. Por quê? Porque isso aqui tudo fomentava o mercado. É um imposto estratégico. Aí depois eu posso dar uma aula para vocês de planejamento tributário, de imposto estratégico, mas você tem que ter uma visão geral. Mas, por exemplo, quando eu abaixo o IPI e falo o seguinte: Carlos, mas abaixar IPI fomenta tantas vendas? Depende. Beleza, reforma tributária. Vamos fazer o seguinte: ICMS vai deixar de existir em 2031 ou 33, não lembro qual foi a data que eu falei. Agora, acho que é 33. É 2025 mais 7, vai ser 32. É 2033, não tem mais. ISS não terá mais, mas guarda essa informação. PIS e COFINS, 2027 já acaba isso aqui. IPI eu não vou tratar, acho que ele acaba também em 2027. Beleza, e qual o impacto do PIS e COFINS? Agora vem a parte estratégica, tá? Se você estava esperando até agora, esse é o momento de você prestar muita atenção nessa live, tá? Como que funciona a tributação hoje no Brasil? Eu vou lá e vendo um contrato por R$10.000 para uma empresa, e eu sou do Simples. Vamos colocar que eu estou no Simples, estou na alíquota, no terceiro nível de alíquota ali, eu estou com uma casa de 10% de alíquota efetiva. Se eu tenho 10% de alíquota efetiva, eu pago R$1.000. Quanto me sobra? R$9.000. Vamos considerar que para eu poder executar vender esse produto, eu tenho um markup de 100%, vamos colocar isso, esse produto me custa R$5.000. Me sobram R$5.000 de carga de lucro nesse cenário. Isso é o que eu vendo hoje para as empresas. Só que, lendo a Lei 214, e eu sou uma empresa do Simples Nacional e eu me planejei mesmo, o que eu faço? Eu avalio, deixa eu colocar ela aqui, que eu quero pegar exatamente aonde vocês devem ler essa lei. Uma coisa que vocês podem fazer, para prestar bastante atenção nisso, pega esse material que eu estou falando aqui, vai anotando seus pontos, depois você vai lá na lei e vê a lei complementar, a lei mesmo, não avalia em outro lugar. Tem no Palácio do Planalto, mas você pode entrar em outros
em outros sites também operacionais, mas eu gosto muito do site do Palácio, porque eu sei que ele é oficial. Entra na lei e olha a lei, tá? Especificamente. Quando a gente fala no período de transição, o que o governo deu de possibilidades para a gente? Ele falou o seguinte: não vou tirar o Simples Nacional e vou manter a isonomia. A sua carga tributária, se eu vejo as tabelas lá, é a mesma tabela. Eles foram lá na tabela, vocês podem ver lá no final da lei. Se vocês forem lá no finalzinho, vai ter um monte de tabela. Você pega o início dessas tabelas ali de 6 linhas e você vai ver assim: Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Também foi no final do ano 2007. Essa lei começou a ter vigência. Você tem lá a alíquota do Simples. Até 180 mil, 4%, depois 7,30%, depois 9,25%, depois 10,70%, e por aí vai. Seguinte, aqui ó, final da lei, é grande, viu? Já vai separar tempo na sua vida para ler isso aí. Lei 123, o que ele fala aqui, ó? A lei fala que, a partir desse ano, 15,33% vai ser de CBS, 0,17% é do IBS. A gente viu aqui embaixo, né? CBS e o IBS. Então, a gente tem aqui, ó, 15,33 CBS e 0,17 IBS. O que é o ponto aqui? O que é o ponto estratégico? Eu tenho a opção de fazer esse recolhimento por dentro do Simples Nacional, que aí eu vou ter um cenário, ou eu posso fazer esse recolhimento a débito e crédito fora do Simples Nacional. Ou seja, eu vou ter o IBS e a CBS de forma clara, como um tributo, que eu tenho que tudo que eu compro gera crédito, tudo que eu vendo gera débito. Qual que é a parte estratégica disso aqui? Pensa o seguinte: o cliente que me compra isso aqui por 10 mil reais hoje, e os meus clientes estiver ao vivo, eles vão saber que eu vou conversar com eles eu vou começar a conversar com os clientes, os que tem hoje, né? Porque eu tenho que valorizar a galera que me valoriza hoje. Então, eu vou conversar com cada um deles e vou entender como que a gente vai traduzir esse cenário para ver qual que é o melhor para as duas empresas. Por quê? Hoje, eles não têm nenhum crédito com aquilo que eu faço de vendas para eles. Porque eu sou uma empresa de consultoria. Consultoria não gera crédito de PIS e COFINS, porque eu não sou consultoria operacional. Eu vou ter o seguinte: eles compram de mim 10 mil reais, tem 0 de crédito. Se eu vendo para eles, estando ainda no Simples Nacional, a empresa, gerando para eles um cenário onde eu tivesse CBS e IBS dentro do Simples e minha alíquota fosse 10%, desses 10 mil, eu teria 10%, que seria 1.000 de carga tributária. Desses 1.000, eu geraria para ele 15,5 de crédito. Ou seja, eu geraria para ele 155 reais de crédito. Ou seja, ele vai considerar: eu pago 10 mil para o Carlos, menos 155 reais, o Carlos me custa 9.845 reais. Chega uma outra empresa lá de consultoria e vamos considerar que o IBS seja 17%, o CBS mais o IBS, a gente está falando em 27, tá? O cara vira e fala o seguinte: não, eu te vendo a consultoria, só que eu te vendo a consultoria a 11 mil reais. Não, mas tá caro. Não, porque eu vou te dar, meu CBS e meu IBS é por fora, vamos colocar que ele pare ali em 17. Tá falando de 20. 17 reais. Muito difícil fazer por 17, mas ok. Vamos falar que pare em 17%. Em cima disso aqui, eu tenho 11 mil vezes 0,17, 101.870. Isso aqui é crédito para ele. Então, ele vai desconsiderar. Quanto que ele tem, então, de custo da mercadoria, de fato, do produto que ele comprou, da consultoria, seja do que for? Ele vai ter 130. Mesmo o cliente pagando R$1.000 mais caro, fica quase R$800, mais de R$800 mais barato. Ou seja, ele paga R$1.000 mais caro, mas o custo real fica R$1.000 mais barato. Por que isso se dá? Porque se eu estou fora, a minha tributação está fora do Simples Nacional, a minha carga tributária e o crédito que eu gero é maior. Carlos, mas e a minha empresa? Ela vai ter prejuízo? Depende, porque você tem um custo. E desse custo, você vai gerar crédito. E aí que vem o cenário. Eu preciso aprender a precificar a minha empresa a partir de um custo líquido de mercadoria. Por quê? Se eu pego esse mesmo cenário aqui e avalio o seguinte: eu tenho um custo de mercadoria de R$5.000. A minha receita líquida, ela é 9 mil. Então, eu quero que esses R$5.000 que eu tenho aqui de custo, ou seja, a gente vai fazer precificação líquida a partir de agora. Se eu tenho R$5.000 de custo e eu quero chegar a 9 mil de lucro, ou seja, eu quero 4 mil a mais de lucro, não, desculpa. Eu quero chegar a ter 4 mil de lucro, porque eu tinha aqui um cenário onde... É que eu fiz até a conta errada, tá, gente? É 4 mil isso aqui. Não sei de onde eu tirei isso aqui. Ninguém me corrigiu. Pô, desamor. 4 mil reais. Então, eu quero ter 4 mil reais de ganho. Ou seja, me custa 9 mil e eu quero que isso aqui tenha 9 mil reais de ganho.
automaticamente eu posso falar com markup divisor, markup multiplicador, o que vocês acharem melhor. O que eu vou ter que começar a fazer na hora de fazer esse cálculo da minha empresa? Eu vou ter que começar a fazer o seguinte: eu tenho R$5.000 de custo que eu tenho. Eu vou ter que formar um preço líquido para vender para o meu cliente. Como eu quero ter uma margem de 4.000 e eu quero chegar num preço líquido de 9.000, eu vou ter que avaliar os cenários aonde eu tenho a minha empresa. Se eu pego isso aqui e falo o seguinte: esses 5.000 aqui, na realidade não me custa 5.000, porque eu comprei por 5.000, eu estava no Simples, eu não tinha crédito. Em cima desses 5.000, eu vou ter 17% de crédito, ou seja, eu tenho 5.000 vezes 17, vai dar 85, eu acho, mas tudo bem. 0,17. É isso mesmo. Eu tenho 5.000 de crédito, eu tenho 850 de crédito. 5.000 menos 850, eu tenho 4.150 de custo real. E eu tenho mais 4.000 de rentabilidade que eu quero chegar. Ou seja, eu vou ter que olhar para os meus custos, entender quanto que eu tenho de crédito neles. Como que você vai fazer isso? Aí vem as questões de análise técnica que você precisa começar a avaliar. Eu sou uma empresa de consultoria empresarial e eu contrato pessoas, eu tenho mão de obra. Normalmente, historicamente, o Brasil não tem crédito em mão de obra, o que é um problema seríssimo. Eu não tendo crédito em mão de obra, eu não vou ter crédito no meu custo dessa consultoria. Não, mas eu faço revenda de produto, ou eu contrato um terceiro para prestar um serviço. Eu vou ter crédito. Então, a primeira coisa que eu tenho que avaliar é os custos que eu tenho, se eu tenho crédito. Por que eu estou falando isso aqui? Qual que é o cenário que a gente tem que é extremamente importante você pegar? Se as empresas grandes vão começar a preocupar com crédito, porque tudo vai mudar no cenário dele, e eles vão ter que avaliar se eles compram produtos com crédito ou sem crédito, eles vão começar a dar prioridade para quem? Para as empresas, mesmo que do Simples, que gerem crédito para ele. Logo, se você tiver no Simples, dentro somente do Simples, com a alíquota específica lá de dentro, sem o cálculo de CBS por débito e crédito, o crédito que você vai gerar para eles é muito baixo. Qual que é o problema disso? Gera o crédito baixo para o meu fornecedor, o custo do meu produto é mais caro, eu estou no momento de transição. Nesse momento de transição, é claro que eu vou começar a procurar aquelas empresas que me geram mais crédito. Então, se você já é uma empresa de produto, que vende produto, você já está acostumado a gerar crédito para o seu fornecedor, para o seu cliente. Então, automaticamente, se eu tenho esse cenário, eu já gero crédito para ele. Só que eu gero crédito para ele se eu sou revenda de produto operacional, eu vou gerar crédito para ele de PIS, COFINS e ICMS. Mas eu vendo produto de limpeza, eu vendo produto de consumo. Eu não tenho crédito desse cenário. Eu normalmente não gero crédito, porque não são atividades operacionais, não são produtos de revenda. Então, automaticamente, posso comprar de uma empresa do Simples, se ela é mais barata, posso comprar de qualquer empresa, se eu tenho ganho de preço aqui. Agora, se eu passo a ter crédito em qualquer coisa que eu compro, eu vou olhar tudo com outros olhos. Eu vou olhar se minha contabilidade me gera crédito, se minha consultoria me gera crédito, se a empresa que vende papel higiênico para minha empresa e papel toalha gera crédito, se a empresa de conservação e limpeza vai me gerar crédito. Então, quanto mais empresas eu contratar que me gerar mais crédito, melhor é a possibilidade de eu gerenciar meu negócio. Pouco impacto na transição tributária. Qual que é o cenário? Tenho que aprender a fazer cálculo líquido. Por quê? Pelo cálculo líquido, eu vou ter o ponto de equilíbrio entre o faturamento que eu tinha antes e o faturamento que eu tenho agora. Porque automaticamente, se eu tenho vários fornecedores que me geram crédito, ou seja, mesmo que eu sou do Simples, eu vou querer comprar de quem é do Simples, que me gera crédito, porque eu vou ter que ser débito e crédito para a ponta. Então, até chegar lá no consumidor final, porque quem vende para o consumidor final, o consumidor final em si, ele não tem crédito, então ele não vai se importar para quem ele está vendendo, até essa ponta, provavelmente, todo mundo vai estar preocupado em ter ou não ter crédito nesse momento. Vai forçar o mercado a se preocupar com isso. E o que eu tenho que fazer? Aprender a trabalhar com preço líquido.